em Lucas 12. Isso. Mas, Caio, estava a data, não era o texto. Agora vai entrar o texto. Agora vai entrar o texto, olha só o que eu vou ler. Jesus falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Eu vim lançar fogo. Aí você pergunta: que fogo? Bom, não era o fogo dos fariseus, nem de Herodes, nem dos teólogos do templo, nem das autoridades religiosas. Não era esse fogo. Esse fogo matava, consumia, destruía. Não era o fogo de César, não era o fogo de Tibérios, não era o fogo com o qual a gente acende madeira com palha. Não, não era o fogo da combustão fenomenológica. Era um outro fogo, de uma outra natureza, era um fogo invisível. E ele diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que estivesse a arder, a queimar. Porque, meu amigo, o fluxo da existência, o fluxo do frio, do gelo, do enrigelamento, dessa frieza, que não está crescendo só agora, ela vem crescendo desde sempre, desde Adão, que essa era glacial vem aumentando devagar, devagar, devagar. Olha para os dias de Jesus, a falência do amor nos dias de Jesus. Roma não sabia o que era amor. O único amor que Roma conhecia era Eros. Às vezes, um pouco de amor filéu, de amor relacional, fraterno. Mas a maior parte do amor greco-romano era erótico. E quando não era, era aquele passo para o amor fraterno. Raramente você vê expressões do amor agapau, que é o amor sacrificial que entrega a vida pelos outros. Isso era uma raridade. Então, nos dias de Jesus já era assim, isso vem crescendo. Meu Deus, olha para a história, que alguém conhece um fragmento de um filete da história, atravessando a história da humanidade, da civilização humana até o dia de hoje, vai perceber que a coisa mais rara, o grande valor, a grande pérola sempre foi amor. Isso é que é raro na civilização humana. Você vê espada, você vê ódio, você vê poder, você vê supremacismo, você vê todas essas coisas que o animal predador faz na busca da vitória dos mais fortes, dos mais aptos. É Darwin em ação. Não há amor na evolução natural. Não há. Quando aparece um atozinho de amor aparente ou de um cuidado de um animal sobre o outro, a gente diz: oh, porque é tão raro. E entre os humanos também. A gente chama as pessoas de santas, de tão raras que elas são quando amam. Então, quando Jesus diz: eu quisera que esse fogo já estivesse a arder, a gente tem que perguntar: que natureza de fogo é essa? E arder aonde? Onde é que Jesus já quis arder qualquer coisa que não fosse no coração? Me responda. Onde é que Jesus já quis fazer arder qualquer coisa que não fosse no coração? Me diga, me dê como vocês gostam tanto, um texto bíblico. Jesus fazendo um incêndio. Todos os incêndios de Jesus foram provocados pelas chamas do amor. Até quando ele entra no templo em Jerusalém, transtorna tudo, é um transtorno motivado pelo fogo do amor. Quando ele ateia fogo em Mateus 23, incendeia
a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus e dos religiosos é um fogo motivado pelo amor. Sempre. E quando Judas o trai, não é ele que queima a corda. Você não ouve da parte de Jesus nenhum vaticínio. Você não vê Jesus criando uma escatologia para Judas. Você não vê nada. Até o silêncio dele é um silêncio de amor. Em relação aos que traíram, aos que fugiram, aos que foram embora, aos que o abandonaram, o fogo é o fogo do silêncio acolhedor. Você vê ele fazer acender um braseiro e reunir em volta deles que estavam com a consciência incendiada de culpa. E qual é o tema em volta do braseiro? O tema é amor. É amor, é amor. É cuidado. Cuida bem das minhas ovelhinhas, Pedro. Enfim, é sempre amor. Aí, quando ele vai aos céus e ele derrama o seu amor sobre os homens, como é que esse amor chega? Como línguas de fogo incendiando o coração. É amor. E os homens ficam tão tomados de amor que se embriagam falando em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que fogo era esse? Esse fogo era amor, meu irmão. Era amor. O que ele incendiou no coração de Paulo? E qual foi a consequência do fogo que ele acendeu no coração de Paulo? Senão que Paulo foi transformado pelo amor. Aí você diz, mas Caio, tem uma consequência relacional e social nisso? Que Jesus disse que provoca divisão. Então, esse fogo de Jesus não pode ser tão benfazejo, tão bom assim, esse amor de fogo, esse fogo de amor, porque gera divisão. Ele diz antes disso, antes que eu chegue aonde você, com as suas questões antecipadas, já chegou. Ele disse, eu tenho, porém, e aí ele diz o que é um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realiza. Ele associa esse fogo a esse batismo com o qual ele vai ser batizado. O batismo da cruz, o batismo da morte e o batismo da ressurreição, explodindo para a vida. O batismo da glória, o batismo do Espírito sobre todos aqueles que nele creram, em cujo coração ele acendeu chamas de fogo inapagável. É uma linguagem tão forte essa, que Paulo diz a Timóteo, reaviva, reacende. O dom que há em ti reacende, porque isso está associado a essa chama, a esse fogo que Jesus veio para fazer arder no coração da gente, que não pode se apagar, esse batismo incandescente, chamejante e eterno, essa sarça ardente plantada no coração. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo antes disso, divisão. Porque esse menino, disse Simão, é motivo de contradição. Está dito desde o início que o nascimento dele dividiria. Dividiria quem ama amar e quem não ama amar e ama odiar. Dividiria. Na mesma casa, o DNA não nos cria uniformidade em relação ao amor, ao contrário, na mesma família, tem quem ame, tem quem odeie, tem gente do bem e tem gente, às vezes, do mal na mesma família. Tem aqueles que trabalham para gerar pacificação, conciliação entre as pessoas, e tem aqueles que existem na família para provocar só divisão. E quando Jesus chega no coração de alguém,
Por mais que esse indivíduo chegue cheio de amor, os que não amam vão se levantar contra ele, vão se dividir contra ele, vão se arregimentar contra ele. Essa divisão aqui não é essa divisão que os crentes fazem, chatos, doentes, neuróticos, persecutórios, contra a vida dos que são diferentes deles, não. Isso aí é coisa do diabo ensinado pela religião. Com Jesus é diferente. Você chega cheio da chama do amor e ama, e não precisa dizer nada. Você vai ser objeto de intriga e divisão só porque você ama, só porque você é cheio de esperança, só porque você é insuportavelmente cheio de fé. Isso chega como agressão ao coração dos outros. A chama dessa paixão de Deus em mim divide o mundo. A chama do amor de Cristo, quando a cruz se levantou, o mundo se dividiu. Você não percebeu como mesmo quando não é o nome de Jesus que está em questão, existe uma questão o tempo todo relacionada ideologicamente, politicamente, religiosamente falando ao amor? A quem pode ser parte, quem não pode ser parte, quem é da gente, quem não é da gente, quem fica, quem sai. Todas essas são questões contra o amor. Porque falta amor. Onde há amor, não há essas questões. Haverá divisão, como disse Paulo, porque nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Para com uns, nós somos cheiros de vida para vida. Para com outros, nós somos aroma de morte para morte, porque tem divisão. Sempre tem. Eu não ando procurando divisão nenhuma, mas a minha vida o tempo todo dividiu tudo onde eu cheguei. Sem fazer nenhum esforço, como aqui. Na internet você não reconhece que não tem ninguém nesse ambiente cristão todo aqui no Brasil que seja objeto de divisão mais flagrante do que eu? Quem mais? Até o Macedo está assimilado por vocês. Eu é que sou o objeto de divisão, aonde quer que o meu nome seja mencionado. Por quê? É porque eu sou herege ou é porque o Evangelho em Jesus carrega uma chama de amor insuportável no anúncio que eu trago e nos conteúdos do Evangelho que eu anuncio? Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes, o que vai surgir é divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, como você mesmo. Na sua casa tem 2 para lá, 3 para cá. Todo dia tem gente que me escreve. O tema mais recorrente é divisão, por causa do Evangelho. E também divididos pai contra filho, filhos contra o pai. Aí depende. Às vezes é o pai perseguindo o filho, às vezes são os filhos perseguindo o pai ou a mãe. Mãe contra filha, filha contra mãe. Sogra chata contra nora, ou sogra santa sendo afligida por nora perversa por causa do Evangelho. E mesmo que você seja a pessoa mais sábia e educada do mundo, se você andar cheio do fogo do Espírito Santo e do amor de Deus, mesmo que você entre calado em silêncio, a energia que você emana provoca desconforto nos filhos do ódio, da indiferença e do desamor. Por isso, em nome do ódio deles, eles te chamam de herege, ainda que você venha carregado da luz de Deus aonde quer que chegue. Senhor Jesus, que essa palavra singela, simples, tenha chegado ao coração de muitos
provoque entendimento, e que ela chegue também com o poder do fogo que queima a palha, que queima a jaça, que queima a desnecessidade, que queima a acumulação perversa, idiota, que queima o preconceito, que queima as nossas mentiras ideológicas. Realiza um grande milagre do Espírito Santo no coração de todo aquele que ouça e seja constrangido a ouvir com um bom coração. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.